Olá, meus queridos, aqueles que me assistem, aqueles que me ouvem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Aonde os vídeos e os áudios têm chegado, têm alcançado, que Deus possa estar falando com vocês, em nome de Jesus. Amados, e para a nossa meditação, eu quero trazer o capítulo 14 do livro de Êxodo, versículo 25. Ao meditar nesse versículo, e eu vou frisar mais o finalzinho dele, mas quando eu contemplo esse versículo, eu vejo como que Deus é estrategista. As estratégias de Deus, amados, são infalíveis e vale a pena a gente descansar e confiar no Senhor, que o nosso inimigo não irá prevalecer contra nossas vidas, amém? Nem contra mim, nem contra a sua vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o maligno não lhes toca. Ok, amados? Apesar que há muitos cristãos aí que o inimigo tem tocado, tem se manifestado através da vida deles e tem feito horrores, não só na própria vida desses que eles têm se manifestado, mas na vida daqueles que estão em volta deles. Mas enfim, eu quero mostrar aqui a grandeza do nosso Deus e como que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes da nossa vida, mas também cuida das coisas grandes. Tem pessoas que acham que Deus é Deus de coisas pequenas. Não, nosso Deus é Deus de coisas grandes também. Amém? Então vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: fez que a roda dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Amados, eu acredito que você conhece bem a história, amém? Aqui, esse versículo, né, em todo o contexto, do texto e contexto, fala de quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. E o povo ali saiu vitorioso, amém? E a Bíblia nos mostra que em todas as 10 pragas que houve, Deus, desde a primeira ação de Deus ali, quando Moisés joga o cajado, e ela se transforma em uma serpente e come as duas serpentes dos cajados dos magos, até a última ali, que foi a morte de todos os primogênitos, tanto de homens quanto dos animais que morreram do Egito, dos egípcios. Deus sempre endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus queria mostrar nele a glória dele. Já pensou se no primeiro momento Faraó deixasse o povo do Egito sair do Egito, o povo de Israel ir embora? O povo ia desprezar o Senhor com muita facilidade. Só chegou lá e fez isso? Não. Então Deus mostrou tanto para o Egito quanto para o povo de Israel como ele é grande. E quando ele fala, é infalível recuar, é infalível a mão dele voltar atrás. Então aqui Deus então conduz o povo até o Mar Vermelho, amém? E depois ali abre o Mar Vermelho diante. Mas antes de chegar a esse momento, Deus havia endurecido o coração de Faraó, depois de matar os primogênitos, e colocou no coração deles ainda mais uma vez um coração endurecido em não deixar o povo e querer trazer o povo à escravidão de novo. E ali no Mar Vermelho aberto e o povo atravessando, e os egípcios então em suas carruagens indo atrás do povo de Israel, é quando Deus traz essa ação dele, é quando Deus age aqui e mostra sua grandeza e traz total livramento para o povo de Israel. Então aqui, quando ele traz a condição de quebrar as rodas, né, das carruagens, de forma que eles já não tinham como conduzir elas com tanta veemência, eles também não deixaram de continuar seguindo, né? As rodas estavam ali tendo problemas, mas eles continuaram. Mas quando o caos começou a se instalar sobre os egípcios ali,
ainda em terra seca do Mar Vermelho, eles começaram a ver a grandeza do nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Eu não sei como você está lutando, com quais forças você está lutando, com quem você está lutando do seu lado, mas eu quero dizer uma coisa para você. Em todas as batalhas que estamos travando, que já travamos e estamos travando, elas precisam ser vencidas pelo nosso Deus. Elas já são vencidas, mas nem todos conseguem viver essas vitórias. Sabe por quê? Porque muitos abandonam o Senhor no caminho da batalha, muitos, depois de conquistar a vitória, ainda acabam virando as costas para o Senhor. Consegue entender isso, amados? É triste, né? Mas é verdade. Aqui o povo de Israel já estava sendo perseguido ali ainda em terra seca do Mar Vermelho. E Deus mostrou para o povo de Israel como que Deus é tremendo. Como Ele é fiel e Ele é tremendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei quem está te perseguindo. Mas entenda bem uma coisa. Sua luta não é contra carne e sangue. Mas sim contra principados e potestades. Amém? É contra Satanás e seus demônios a sua luta. Não contra o ser humano. E nem contra Deus. Amém, amados? Agora entenda bem uma coisa, todos os seus inimigos, todos aqueles que estão se levantando contra a sua vida, Deus vai frustrar eles e vai mostrar para eles que Deus luta por você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como está a sua história, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero deixar bem claro para você, Deus está lutando por você. E uma das coisas que nós precisamos deixar que o povo saiba, não só o povo de Israel, o povo de Deus, mas como os nossos inimigos, aqueles que se deixam se tornar nosso inimigo, precisam ver é que Deus luta por nós. Foi isso aqui que aconteceu com o povo de Israel diante do povo egípcio. Os egípcios viram as suas carruagens com problema, danificadas, e perceberam que era Deus agindo, Deus guerreando pelo povo de Israel. E olha só o que eles falam, olha assim, ó. E os egípcios gritaram, eu imagino o pavor deles. Vamos fugir dos israelitas. Amado, entenda bem. Quando a gente vai para Crônicas, havia uma batalha travada. Lá no versículo da Crônicas, capítulo 20, versículo 15, 16, 17, você vai ver ali no versículo, se não me falha a memória, 17, Deus falando assim, olha, você vai descer, mas vai ficar parado. E vai ver a salvação que eu vou te dar, o livramento que eu vou te dar. Olha para você ver, Deus é tremendo. Deus é estrategista. Ele nos dá direção, Ele nos dá ordenança, Ele nos dá estratégias para obedecermos, para que o inimigo seja vencido, o inimigo seja derrotado, o inimigo seja envergonhado. O problema da igreja, o problema do povo de Deus é querer ajudar a Deus em meio a uma batalha, em fazer o que eles não têm poder. A igreja não tem poder, não tem a capacidade de fazer aquilo que só Deus tem poder. A única coisa que Deus quer de mim e de você é obediência. Você tem obedecido? Se você tem obedecido, Deus vai te dar a sua vitória. E os seus inimigos vão ter que gritar, Deus luta por eles. Vamos fugir, vamos sair daqui porque o chumbo é grosso. Os seus inimigos têm agido assim? Amados, nós não precisamos vingar. A Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. Existem os nossos inimigos espirituais, mas existe também aqueles que se permitem se levantar contra as nossas vidas como nossos inimigos aqui nessa terra. Infelizmente, o nosso próximo, o ser humano. Caim se levantou contra Abel, e se você for aí no decurso da Bíblia, você vai ver que várias pessoas se levantaram contra os ungidos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu querido, minha querida, é ungido do Senhor. Então, quando os inimigos se levantarem, deixa Deus guerrear por você, deixa Deus frustrar e deixa Deus fazer com que eles reconheçam que tem que fugir de você.
Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Resistir o inimigo é na obediência daquilo que Deus te dá como direção, como instrução. Sabe por quê? O prazer de Deus é te dar a vitória e ver o inimigo envergonhado. Ele já é. Só que, infelizmente, algumas pessoas deixam o inimigo sobrepor sobre eles com gozo de vitória. Por causa de quê? Da desobediência. A Bíblia fala assim, olha, no versículo 6 do Salmo 37, descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Deixa a ira abundando o furor, não te indignes por causa do mal. Amém, amados? Agora, olha o versículo 6. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Consegue entender isso, amados? Independente de qual seja o tempo da sua luta, da sua batalha, a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, que um choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Entenda bem, ele está falando aqui que amanhã ele vai mostrar que você, no amanhecer, no nascer do sol, ele vai mostrar que você é justo. E até o meio-dia, no meio-dia ele vai mostrar que você é inocente. Mas para isso acontecer, você tem que estar na obediência. Aqui eles obedeceram, fizeram como Moisés deu a ordenança, partiram, entraram ali pelo caminho do mar adentro, em terra seca, chegaram do outro lado, mas já ali no meio do caminho os egípcios vêm atrás. E Deus frustra os planos dos egípcios. E os egípcios gritam, vamos fugir dos israelitas. Mas você acha que só esse grito que ficou? Não, escuta mais. Ele diz assim, ó, e o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Meu amado e minha amada, essa luta não é sua. O Egito aqui, na figuração, nos tempos de hoje, é as trevas. É o reino das trevas. Faraó é Satanás. Os seus soldados, o seu exército, são os demônios, são os anjos das trevas. Então entenda bem uma coisa, sua luta não é contra a carne e sangue, mas sim principados e potestades, que estão agindo nas regiões celestiais e aqui também, espirituais e aqui também. Mas Deus está sentado no seu trono, seus anjos estão nas regiões celestiais e também estão lutando nas regiões espirituais e estão lutando aqui na terra por nós. Mas a vitória só nos é garantida quando obedecemos. Obediência traz vitória, desobediência traz derrota, fracasso, maldição. Obediência traz a bênção. Deixa o inimigo gritar, vamos fugir dele, vamos fugir dela. Eu e você somos Israel de Deus, enxertado na videira por Cristo Jesus. Então nós somos Israel de Deus. Eu e você somos Israel de Deus. Você tem deixado Deus lutar por você, você está lutando na força do seu braço. Você ainda não tem visto. Não vê de forma a ter gozo e prazer, porque em Provérbios nos chama a atenção que nós não devemos nos regozijar quando Deus traz a justiça diante dos nossos inimigos. Porque senão Deus vai reverter a situação e vai olhar para você e vai vir com relação à sua vida. Mas você tem visto os inimigos reconhecer você como Israel de Deus? Entenda bem, você não é mais Jacó, você é Israel. Antes do Senhor te alcançar, porque não foi você que encontrou o Senhor que te alcançou. Estendeu a mão para você lá no fundo do poço. Então, o mundo, a sua família, os parentes, as trevas, te via como Jacó. Mas hoje você é Israel de Deus. E o inimigo tem visto você como Israel de Deus ou tem visto você como Jacó? Terrível, né? Se for como Jacó. Mas se for como Israel, a qualquer momento eles vão gritar, vamos fugir dele, vamos fugir dela. Eles são Israel de Deus. Olha aqui. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. Pela obediência, resistir o inimigo, ele fugirá de vós. Aí, ele diz assim, ó, os egípcios ainda, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Os próprios egípcios, o próprio Egito, atrás do povo de Israel, reconheceu
que Deus estava lutando por eles, contra o Egito. Entenda bem, amados, a nossa luta contra as trevas em vitória se chama obediência. Porque o único que pode literalmente contra as trevas é o Senhor. Há um poder em nós pelo nome e o sangue de Jesus, mas esse poder ainda nos é limitado. Sabe por quê? Porque o ser humano ainda não se rende totalmente ao Senhor, de forma que ele receba a plenitude de uma capacidade de usar as armas espirituais, o nome, e estar revestido para lutar contra as trevas. Hoje o ser humano está com Deus, amanhã está sem Deus. É verdade. Então entenda bem uma coisa. Os egípcios falaram assim, ó, ele está lutando contra o Egito pelo povo dele. Salmo 37,6 diz que Deus vai mostrar que você é justo ao amanhecer e que você é inocente até o meio-dia. Então isso quer dizer o quê? Que ele está trabalhando para te justificar. Não queira vingança, não imagine, não planeje vingança e nem faça isso para apresentar para Deus como você quer que Deus vingue esse favor. Ele é soberano sobre você. O seu planejar vingar é como trapo de imundície, porque por mais que você reconheça, saiba que você está certo, que você foi injustiçado, ainda você perante o Senhor aquele, como a Bíblia diz, que a sua justiça é como trapo de imundície. Nossa justiça não vale nada. A justiça de Deus, sim. E é ela que luta por nós, é ela que vence por nós, é ela que derrota o inimigo por nós. Mas nós só alcançamos isso em obediência. Você está vivendo em obediência? Se não tiver, naquilo que o Senhor tem te dado ordenanças, passe a obedecer, comece a obedecer. Porque a sua vitória só virá por meio da obediência. A sua bênção só virá por meio da obediência. E mesmo que você não esteja em termos esperando algo, ou tenha a promessa de Deus, o inimigo está se levantando contra a sua vida, para você ver o agir de Deus, para você ver a justiça de Deus, para você ver a vingança de Deus, você tem que estar alinhado com Deus, com sua palavra, com seu reino e com sua justiça. É assim que tem sido a sua vida? É assim que você tem andado com Deus? Então acalma. Há tempo para todas as coisas. Aqui, rapidamente, não vou me ater muito nisso, mas pensa em José. José começou a ver o levante do inimigo lá dentro da casa dele. E o próprio Jesus falou assim, olha, o profeta não tem honra nem em sua casa, nem em sua cidade. Seus maiores inimigos estão dentro da sua família. E isso foi bem claro na vida de José. Foi lançado ali na cova, ali naquele buraco, naquele poço ali, naquele poço. Depois foi vendido e lá depois foi acusado de molestar a mulher de Potifar. Depois foi lançado na cadeia. Depois da cadeia que Deus começou... Sabe quanto tempo levou isso, amados? Nossa, Deus. Quase 20 anos, amados. Quase 20 anos. A Bíblia diz que foi com 30 anos que José alcançou ali a benevolência de Deus. Foi com aos seus 30 anos. Então deixa eu dizer uma coisa para você, preste bastante atenção. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. Deus está vendo tudo que você está vivendo, Deus está vendo tudo que você está passando. Todas as injúrias, toda a difamação, toda a calúnia, todo o levante do inimigo contra a sua vida. Deus está vendo tudo isso. Porque não é contra você. Se você está debaixo das asas do Altíssimo, se você está revestido pelo sangue, se você está coberto pelo sangue, se as asas do Altíssimo te cobrem, se você está em intimidade com Deus, se você está alinhado com Deus e sua palavra, se você está buscando uma vida íntegra, reta, sincera com Deus, amado, preocupa não. Olha para o tempo não. O tempo também, o Senhor é Senhor dele.
Há tempo, modo e propósito para todas as coisas, porque quando Deus agir, vai ser inevitável a derrota desse inimigo. Vai ser inevitável. E eles vão ter que reconhecer que Deus luta por você. Mas se você não estiver alinhado com Deus, você está esperando algo de Deus que Deus não vai poder ter compromisso com você em te honrar e mudar essa situação. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,30 que Deus honra quem honra Ele. E honrarmos o Senhor é obedecê-lo. A Bíblia diz em Números que sem obediência não tem sacrifício. Se não houver obediência, não vale o sacrifício. Está me entendendo? Talvez você está fazendo vários sacrifícios e você mesmo reconhece que não tem sido o suficiente. Mas sabe por quê? Porque não há obediência. A Bíblia diz que é melhor que se obedeça do que sacrificar. Então, meu amado e minha amada, o desejo de Deus é que o inimigo reconheça que Deus está lutando por você. E ele tem que entender que ele vai ter que fugir de você. Porque o Senhor está diante de você. Amém? Sua vitória está garantida. Permaneça na obediência. E se não está na obediência, volte a obedecer. A sua obediência traz a derrota dos seus inimigos. Amém? Glória a Deus por isso. Prega o evangelho comigo, copie o link dessa mensagem e envia para quem você desejar. Amém? Quem você sabe que precisa ouvir essa palavra, envia para ela. Você tem a liberdade para isso. Que Deus continue falando comigo, com você. Amém? Um beijo no coração de todos vocês que têm me ouvido, que têm aí me assistido e têm se alegrado com o Senhor, com a palavra que Deus tem dado para nossas vidas. Amém? Amados, eu sei que os vídeos, os áudios estão chegando em lugares que ainda não está no meu conhecimento. Aí vocês que eu não citei o nome, né, o país, a nação que eu não citei o nome, é porque ainda não apareceu para mim. Então lá eu tenho conhecimento do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, de Portugal, da Costa Rica, do Peru, da Alemanha, da Argentina, da Bolívia. E com certeza, amados, tem outras nações aí nos ouvindo. Um beijo no coração de vocês, um abraço do Senhor nas suas vidas e que nós possamos continuar buscando o Senhor. Orem por mim. Continue pedindo a Deus por mim. Amém? Caso queira um contato, vá lá no meu podcast lá, que você vai ver no trailer lá os meios de contato comigo. Vai ser um prazer a gente entrar em contato. Amém? Não importa o seu idioma, a sua língua. Escreve lá, manda lá para mim. Eu traduzo aqui e mando para você de volta. E se eu não souber, eu vou buscar saber e vou procurar te orientar. Mas vai ser um prazer te atender. Que Deus nos abençoe e fique na paz do Senhor em Cristo Jesus.